E hoje nós vamos falar dela, da temida depressão. Vamos tentar entender o que é essa depressão que a gente fala, né? E a gente vem percebendo tantas pessoas diagnosticadas com depressão. E, bom, vamos tentar entender o que leva uma pessoa a manter esse estado de depressão. E aqui também nós vamos fazer assim, ó, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre, e aí eu vou usar o exemplo do outro, tal, mas vamos, igual a gente fez no vídeo passado, também pegar esse exemplo para aplicar em nós, porque também a gente tem que estar em constante estado de alerta para ver se de repente aí a gente não está se colocando em um estado depressivo, onde o foco principal da depressão é minar a nossa criatividade. A criatividade aqui não é sair fazendo desenhos criativos ou criando... Não, a criatividade de sempre nos renovarmos como consciência que nós somos. Então, a depressão, ela te congela, ela te mantém em um estado e não deixa você sair dele, e ela acaba com o ser criativo que você é. Porque todos nós somos compostos, como muitos aqui estudam o material do Sete comigo já aprenderam, compostos das unidades de consciência, que são aquela partícula minúscula que forma cada átomo nosso, que é diretamente ligada à fonte criadora. Então, por sermos essa centelha, por vibrarmos, por sermos constituídos dessa energia, e tudo que tem vida é constituído dessa energia, a gente tem total capacidade de transformação diária, instantânea em nossas vidas, porque essa é a nossa formação. Se a gente fosse olhar por um olhar físico, a nossa formação física, e isso os físicos de hoje em dia não têm competência para chegar a tal, né? Porque, infelizmente, a ciência ainda é muito racional e repudia qualquer ligação que se faça a uma energia primordial, tanto que por isso que eu adoro pessoas, eu sou completamente fã desses caras que estão mexendo aí com a comunidade científica, um deles, Joe Dispenza, o outro, Nassim Harameto, que tem um material incrível também, que é uma galera que peita aí de igual para igual com esse pessoal. A gente fica sendo visto como holísticos, né, como espiritualistas, mas não importa. Mas, se a gente for olhar para a nossa composição física, a gente chega nessas partículas, nessas unidades de consciência, que o Sete explica muito bem no material dele o que elas são, e é através dessa nossa constituição que a gente tem total poder da transformação. Então, se estamos depressivos, é porque nós estamos nos limitando como seres criativos que nós somos. O que é ser um ser criativo? É ser um ser que se alimenta dessas energias que já está em si para transformar e para reconfigurar a vida. Então não tá legal, eu vou sair desse estado e vou me transformar, eu vou me abrir para as infinitas possibilidades que essas energias de consciência, essas partículas de consciência são capazes de proporcionar para mim. Aqui, rapidinho, um parênteses que eu lembrei. Eu estava fazendo uma vez um trabalho energético com a minha mãe, com a minha irmã, e eu recebi uma canalização linda. E essa canalização, essa consciência, ela falou para mim, olha, a gente emana para vocês tudo o que vocês querem, o tempo todo. Só que vocês não recebem, porque vocês estão... essa consciência falou exatamente assim. Vocês se prendem na linha do tempo de vocês se prendem em pontos emocionais negativos, em pontos emocionais que criam vórtices que levam a energia de vocês para baixo. E aí a gente não consegue fazer com que vocês absorvam a energia que a gente está mandando. Então, pediu, a força manda. E eu lembro, mais uma vez, do professor falando isso, que ele falava nas palestras, pediu, a força emana, a força manda, a tua centelha te manda. Só que é a gente que barra essa recepção dessa energia. A gente barra a materialização dessa energia em nós, porque nos prendemos em pontos emocionais ou em pontos mentais, através de crenças limitantes, que minam a nossa criatividade. A gente não tem ideia de como fazer para mudar, porque a gente está sobrecarregado dessas energias. Então, vamos olhar agora para a depressão.
para a gente conseguir ser um instrumento de ajuda para aqueles que estão ao nosso redor precisando sair desse buraco que a depressão nos coloca, e até mesmo para a gente olhar tudo isso que nós vamos falar, e olhar para dentro da gente, para ver se a gente não está com esses aspectos depressivos, carregando certas emoções e certas crenças que estão ainda nos limitando, nos prendendo por apego a um passado ou a experiências que não foram legais, e impedindo que a nossa centelha mande, que o nosso núcleo mande, porque ele já está mandando, ela já está mandando tudo que a gente está pedindo, mas nós estamos impedindo de absorver essa energia e deixar que as coisas, através da nossa criatividade, agir fluidamente, agir livremente, deixar que a gente encontre os caminhos certos para que aquela manifestação aconteça. Então vamos lá. Eu vou olhar um pouquinho aqui para baixo, que eu deixei só alguns tópicos para eu lembrar aqui que a gente vai, como que a gente vai abordar sobre esse tema. Então, uma pessoa que está depressiva, primeiro a gente tem que entender quais são os pontos que ela está vibrando, aonde pode ser que ela esteja presa, para que a gente consiga entender, até em nós também, o porquê dessa depressão. E nunca, em momento nenhum, julgar ou apontar o dedo. Em um curso em milagres, quando a gente aprende, quando ele percorre sobre a doença, e ele fala que toda doença física tem sempre uma causa emocional, ele é muito enfático em ensinar para nós que nunca aponte o dedo a ninguém. Nunca fale para alguém, olha, você está doente por causa disso, ou então você está fraco emocionalmente, por isso você está criando a doença. Não é assim que a gente muda, pessoal. Porque da mesma forma como quando somos nós que estamos com o sofrimento emocional, a pessoa vem cheia, e ela tá certa, porque ela tá falando, olha, você tá presa numa emoção, solta isso, mas aquilo tá doendo na gente. Então, a pessoa que tá depressiva, assim como nós, tem que, de repente, percorrer tudo isso, para aí sim querer respirar. E aí, nesse eu quero respirar, é que a pessoa sai do buraco. Então, o papel principal de quem está convivendo com uma pessoa em depressão é não julgar, respeitar aquela pessoa e agir com amor. Sempre, se a gente vibrar amor através das nossas ações para com o outro vai receber aquilo e ele vai, de alguma forma, receber um vislumbre da possibilidade de cura. Então vamos lá, uma pessoa que está depressiva, ela está desconectada do eu interior dela. Quando a gente está desconectado, a gente se vê perdido nesse mundo de ilusões. E pensa, gente, que dor que é você estar desconectado da tua centelha, desconectado do teu eu interior. Sem esse conhecimento que a gente está vislumbrando agora, imagina a pessoa que não tem isso, como que ela vai viver nesse mundo caótico que é, nesse mundo totalmente deturpado da verdade? A pessoa fica apavorada. Então, sem eu fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ó, e mesmo assim, a gente que vem aqui anos estudando esse tema, anos estudando tudo isso, que estamos abertos a essa mudança, a gente se pega em momentos que a gente age através de como é que eu posso falar? De ações e reações que condizem com seres separados e não seres unificados. Imagina a pessoa que nem chegou perto desse tipo de conhecimento que a gente já absorveu. Então, primeiro lugar é entender que a pessoa está se vendo totalmente separada. Então, para ela não existe centelha, para ela não existe eu interior, para ela não existe um todo que cria tudo de uma forma unificada, muito menos imaginar a possibilidade que a gente já está em Deus. Então, como que uma pessoa vai entender isso, se ela está totalmente depressiva? Ah, Fê, mas aí a pessoa que convive comigo que agora está depressiva, ela sabe de tudo isso, porque a gente estuda juntos, e aí os mesmos livros que eu li, essa pessoa também já leu. Gente, não importa, às vezes é um gatilho que está lá atrás, que fez toda essa desconexão. Então, às vezes é até mais difícil mesmo você lidar com um depressivo que tem uma base de conhecimento do que aquele que é cru, porque aquele que é cru, ele vai absorver tudo, se ele estiver aberto, de uma forma que vai impactar mais ainda ele. E o outro não, às vezes o outro que já tem uma base, fala, você fala tudo isso, eu já tentei percorrer esse caminho que você está me falando e não deu certo e eu continuo aqui. Não importa, ele ainda está se vendo separado. Por mais bagagem de conhecimento que ele tenha, ele não está aplicando de verdade aquilo que ele tem como base.
né? Então, por isso que pode até ser um pouquinho mais difícil, porque aí são as mentes mais racionais, né? Que não estão assim tão abertas a sentir o conhecimento. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber que estamos lidando com pessoas que estão desconectadas. E aí é legal começar uma abordagem que envolva esse tipo de assunto. Outro ponto, as pessoas que estão presas em crenças limitantes. Claro, se você tem um monte de crença limitante em relação a você mesmo, você não sai do lugar, você se coloca em um funil de depressão, e aí você, com esse funil, você está só absorvendo cada vez mais um ponto de vista negativo em relação a você mesmo. O que a gente falou do poder do elogio pode caber muito bem aqui, na pessoa que está presa a crenças limitantes, né? Aliás, o poder do elogio ele pode caber em todos esses tópicos que a gente vai abordar aqui, porque é uma forma de você tirar aquela perspectiva negativa que a pessoa fez de si mesma e tentar trazer ela para a verdade do ser que ela é, que é um ser ilimitado. Então, também tentar buscar aonde estão essas crenças. Tomar um café e conversar. Conversa com a pessoa. Você sabe o que você está fazendo. A pessoa não sabe o que você está fazendo com ela, mas você sabe. Então tenta pescar ali quais são as crenças mais que estão mais afloradas dentro da energia dela. E aí, conforme você for levando a conversa, você vai ter a percepção de isso aqui que eu preciso fazer ele enxergar que não é tão assim. E aí, com jeitinho e sempre, sempre com muito amor, você também vai receber as intuições que a centelha daquela pessoa vai te passar. Sempre, isso aqui é uma dica que eu faço muito, assim, uma dica que eu quero dar para vocês. Quando a gente for tentar ajudar o outro, você internamente, você se coloca assim, olha, a nossa centelha é uma só. Nós somos a mesma centelha, nós somos a mesma essência. Então, sabendo disso, eu com todo respeito, entro na sua energia para saber o que eu posso, com muito amor, enxergar aí dentro e receber da sua essência, da sua centelha, as ferramentas certas para guiar, seja uma conversa ou seja uma terapia. Você que é terapeuta pode fazer isso quando você for entrar em contato com a energia do outro. Nós somos uma só centelha, então nós temos, através do amor, como é que eu posso falar? Permissão para fazer isso. Você não vai invadir a energia do outro por curiosidade. Não, a tua intenção é 100% ajudar. Então, você pode fazer isso. E aí, a centelha da pessoa vai comunicar com a sua. E aí, né? Porque em um plano maior somos uma coisa só. E aí, você vai receber as intuições certas. E aí, você vai saber conduzir uma conversa, vai saber fazer a pessoa se abrir. Você vai conseguir mostrar para ela quais são as crenças que estão limitando ela e que estão prendendo ela nisso. E aí começa também a introduzir, mas olha, através do poder do elogio, você não é isso. Você pode muito mais, né? Você vai traçando uma conversa onde você vai linkar fazer com que ela comece a entender que existe a possibilidade de linkar o personagem dela, com um ser muito maior que ele é. Aí você está juntando a pessoa com o eu interior dela. Fuga emocional. Às vezes a pessoa se coloca em um estado depressivo porque não está a fim de olhar para as emoções lá do passado. Muitas pessoas que se frustraram em situações passadas vêm depois e não olham para essas situações, fogem dessas emoções e em um futuro pode vir a manifestar um estado depressivo. E se aquilo virou uma bola de neve, pode ser um estado depressivo um pouquinho mais complicado de lidar. Então, fazer com que a pessoa entenda que emoções podem e devem ser ressignificadas. Se você perceber que a pessoa só fica falando do passado, tenha certeza que o foco dela está lá atrás. E ela está apegada a um momento lá de trás, porque ou foi o único momento que ela tem como crença, que foi o único momento em que ela foi feliz, geralmente na infância, ou ela está fugindo de uma infância que machucou pra caramba ela, e aí ela tem a necessidade de ficar falando daquele tempo da vida dela. Por quê? Porque de uma forma inconsciente ela está pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda a sair daqui, né? Porque é aqui que estão os meus problemas. Para ela não, ela acha que ali está a alegria dela, mas muitos dos casos os problemas dela estão lá atrás, por isso que ela fica falando toda hora.
Ou ela tá cheia de mágoa, aí é mais fácil ainda, porque a pessoa já vai falar com mágoa e já vai falar. Então, essa pessoa tá até um pouquinho mais fácil de você tirar, de repente, mostra para ela o caminho maravilhoso que o perdão traz, né? E perdoar. Outra coisa que eu escutei também em uma canalização, e isso foi recente. A gente já percorreu o que é o perdão, mas dessa vez eu escutei que perdoar é apagar essas emoções negativas dessa linha do tempo. É como quando a gente perdoa, é como se aquela situação deixasse de existir na nossa história. Então, como se a gente estivesse se olhando de cima. A partir do momento que eu perdoo tal situação ou perdoo tal pessoa, aquilo, olhando aqui de cima para a minha linha do tempo, aquilo deixa de existir. Vai embora. Deixa de existir, pessoal. E deixar de existir é deixar de vibrar na nossa energia tais situações. Então é até mais fácil a pessoa que está ali falando que está aberta a demonstrar as mágoas dela, a gente consegue com da forma correta de lidar, né, com a situação, a gente consegue explanar para essa pessoa o poder e as maravilhas que o perdão tem. E leva sempre não a falar perdoa o outro, ele é teu irmão, não podemos, é um pecado a gente sentir mágoa, não é nesse papinho, é mostrar de fato realmente o poder que o perdão tem. Você não precisa conviver com a pessoa, você não precisa achar que aquela pessoa é a pessoa maravilhosa no mundo, não. Aquela pessoa te feriu, mas perdoe, deixa essa energia embora. Você não precisa nunca mais olhar para a cara dessa pessoa, mas se você deixar essa energia embora, ela vai embora e você não vai sentir emoção negativa nenhuma mais. Aí você está aberto para que novas energias sejam emanadas na sua vida. Aqui eu comecei a falar como se fôssemos nós, né, o depressivo, mas também serve muito isso para gente. E aí absorve para você e compartilhe com o outro também. E fuga emocional, foco no negativo e sempre mostrar para a pessoa que o poder de escolha da mudança é sempre nosso. Né? Nós temos o poder da mudança nas nossas mãos através do poder de escolher. O livre-arbítrio é isso. A gente pode ir lá no mundo das ideias, se assim vocês quiserem chamar, e escolher o que a gente quer carregar como ideia, o que eu quero carregar como crença. Esse é o meu livre-arbítrio. Achar que o livre-arbítrio é poder viver separado da energia da fonte criadora criou um estado ilusório. E não é isso. Eu não quero me separar porque eu nem posso me separar de uma energia que me constitui. Eu sou constituída dessa energia, como é que eu vou me separar dela? Então, mas eu fui criada com livre-arbítrio. Mesmo escolhendo crenças erradas, me foi permitido experienciar esse estado de ilusão para que eu venha a aprender que estar separado é impossível, e aí eu realinho as minhas ideias e me unifico novamente. Que no fundo, a gente pode fazer 5.000 vídeos aqui nesse canal, mas a mensagem principal é sempre a mesma: reunificar, nos reconectarmos com a nossa energia, e aí todas as ilusões acabam. Mas o passo a passo, a prática precisa que a gente venha experimentando aos poucos a forma de aplicar e de ser esse conhecimento. Então vamos lá. Aí de fato reconhecemos aqui quais os estágios que a pessoa pode estar vibrando nesse momento de depressão e agora vamos ver os passos que a gente pode fazer para oferecer ajuda verdadeira. Oferecer compreensão e aceitação. Para de, depressão é frescura, a gente já sabe que é errado falar isso, claro, e tipo, tá depressiva porque não quer ir trabalhar. Gente, realmente, e eu acredito que tem esses casos mesmo, de pessoa que dá uma disfarçada na depressão porque quer procrastinar, que não quer sair da zona de conforto. E eu confesso que eu já experimentei estar perto de pessoas assim e dá nos nervos mesmo. Eu fico nervosa, mas a gente não pode ficar nervosa, a gente não pode ficar com raiva. Se realmente for um quadro depressivo, a gente tem, e não uma malandragem, né? Porque tem muito malandro aí se fazendo de depressivo. Mas aqui a gente está falando de coisa séria, né? Então, assim, se realmente tem alguém com dor no coração, porque a depressão dói, a depressão machuca, a gente tem que mostrar que a gente está olhando para aquela dor. Olha, eu estou vendo a sua dor. É muito importante isso, pessoal. Você mostrar para o outro que você enxerga a dor dele. Você não vai apontar o dedo, você não vai cutucar a ferida, mas você vai mostrar que você está vendo. Você está validando que ele está mal. Você não está criticando, você não está se pondo superior. Não, você está olhando de igual para igual. Olha, eu compreendo que você não está bem.
e eu quero só estar aqui, eu quero só estar aqui do seu lado. E aí você começa a criar um campo onde ele vai aceitar a sua energia perto dele, ou dela, né? Evitar o foco excessivo no problema. E aqui eu quero deixar uma chave muito importante. Tem uma pessoa depressiva perto que você conhece que está na casa de uma determinada pessoa. Só que aí a pessoa que tá mais próxima dela tá toda hora falando, ele tá depressivo, não sei o quê. E aí tá sempre afirmando, né? Eu tenho que fazer assim porque ele tem depressão. Eu tenho que agir assim com ele porque ele tem depressão. E aí essa pessoa que tá agindo dessa forma, ela não tá ajudando em nada. Muito pelo contrário, ela tá reforçando esse estado. Porque ela tá toda hora pondo foco nesse estado emocional doente que a pessoa tá apresentando. E aí eu pergunto, será que ela quer realmente a mudança? Será que ela quer que mude? Ou ela também faz parte desse campo energético que se alimenta também desse estado de depressão porque ela tem as mesmas crenças que essa pessoa? A gente falou sobre isso alguns vídeos atrás, né? Sobre o quanto, quando você. E aí o Seth explica, né? E ele demonstra também. Até um curso em milagres também fala isso. Quando alguém de uma família se cura, né? E aí recebe aquela represária dos familiares. Como assim se curou, né? Porque toda uma estrutura muda quando um se cura. Então, por exemplo, se um está depressivo, será que não é toda uma família que é depressiva? E aí aquele coitado tá se afogando naquela energia, ele está somatizando tudo aquilo para que aquela família acorde e veja que todos estão depressivos, todos estão vibrando naquilo. E no fundo, aquele ser está sendo a pessoa que vai fazer todo mundo acordar, né? Então, tem isso também. E receber esse tipo, sem hipocrisia, sabe? Será que, tipo, eu tenho um filho que tá depressivo, será que você não tá alimentando essa depressão nele também? Será que você também não é um depressivo ou uma depressiva? Por isso que eu falo, tudo que a gente fala pro outro, primeiro a gente tem que aplicar na gente, porque depois que a gente aplicar na gente, é que a gente tem energia, vibração, frequência para falar pro outro, senão é hipocrisia, pessoal, e não atinge. As palavras não atingem. Incentivar a expressão de sentimentos e emoções. Faz a pessoa chorar. Deixa a pessoa pôr para fora. Deixa ela pôr tudo aquilo que tá criando angústia, tudo aquilo que tá aqui, ó, o chakra laríngico de uma pessoa depressiva é totalmente fechado porque ela se afogou nas emoções dela. Ela não põe para fora. Mostra para ela que é lindo olhar para as emoções, é lindo se expor. A gente não tem medo, a gente não tem que ter medo de se expor. Às vezes eu escuto, Fernanda, você fala muito, você se expõe muito, mas eu tenho orgulho disso, porque eu não temo as minhas emoções. De verdade, eu não temo os meus sentimentos. E eu sou muito empolgada, e aí eu sempre tomo. Não, ó a crença, eu sempre tomo, ó uma crença aqui. Ó o que é o trabalho diário de reconhecimento. Mas, enfim, muitas vezes eu tomei na cabeça e tá tudo certo. Falo mesmo, me empolgo mesmo, porque esse é o meu jeito de ser, assim. E aí, se eu tomo na cabeça ou não, é porque eu tô ainda em frequência de atrair coisas erradas, né? Aí isso é um problema meu. Mas é muito bom quando a gente não tem medo de se expor, porque o outro não é meu inimigo. Quando o outro deixa de ser seu inimigo, você quer compartilhar, porque você expor os seus sentimentos é uma forma de você compartilhar também e falar pro outro, não é vergonhoso expor seu sentimento, põe isso aí pra fora, vai, chora, vamos chorar junto. Quer companhia pra chorar? Vamos chorar junto. E aí, de repente, você chora junto com a pessoa também, mas tente de um jeitinho fazê-la fazer esse movimento. Respeitar o ritmo da pessoa, claro, você não vai chegar toda, né, falando um monte, porque vai assustar, a pessoa vai, né, então assim, fala aos pouquinhos, de repente, putz, Fê, mas ela não me dá abertura de nada, sei lá, chama para assistir um filme, faz uma pipoquinha gostosa, ou uma comidinha gostosa, vamos assistir algum negócio, aí busque filmes, temas, séries que tenham a ver mais ou menos com esse lado espiritual, sei lá, que traga algum tipo de mensagem. Se tiver abertura, quem sabe você coloca lá o Quem Somos Nós, que tá fácil para assistir na internet, que aborda muito bem esse negócio da mente. Tem um seriado na Netflix que é uma graça, vocês já devem ter assistido, que fala sobre constelação familiar, que fala sobre a importância desse movimento energético, e
E é uma novelinha, um romancezinho, se eu não me engano é Uma Nova Mulher, acho que é Uma Nova Mulher. Lindo, um seriado turco, tem umas imagens maravilhosas, enfim, super bonitinho para assistir. Sei lá, busca filmes aí, tem vários títulos, até se vocês souberem de alguns legais, põe aqui no comentário também, porque a gente adora ver esse tipo de coisa. Então, se vocês souberem de alguns, escreve aqui para mim, igual vocês me dão dicas de livro, me dão dicas de filme, de série também, que eu adoro. Enfim, criar um ambiente que você tá fazendo a pessoa olhar para certas questões sem mostrar que você está olhando, porque eu entendo também que num convívio familiar, por exemplo, é difícil, né? Porque se é um pai, ele não vai olhar para o que a filha está falando, ou se é uma mãe, ela também às vezes não vai estar aberta, ou se é um cônjuge, então pior ainda. Mas com o jeitinho, com o amor, a gente consegue criar um ambiente onde a pessoa vai estar absorvendo o conhecimento sem nem mesmo saber. Outra coisa que é legal também, chama a pessoa para fazer coisa junto, num sentido assim, ó, sei lá, ai, fulano, eu queria comer uma carne, putz, ai, você faz uma carninha tão gostosa, você não podia fazer para mim? Ou então, ai, fulano, eu queria tomar uma caipirinha, faz lá uma caipirinha para mim, aí a sua é tão boa, sabe? Usar coisa pouca, assim. Se for mãe é mais fácil ainda, pede um prato que ela fazia, peça, dê coisa para a pessoa fazer, sabe, valorize as coisas que ela faz, como se para você, se estivesse sentindo falta daquilo e você quisesse muito aquilo. E aí você vai estar fazendo a pessoa lidar com atividades, você vai estar fazendo ela se movimentar, você vai estar relembrando para ela o ser criativo que ela é. E aí ela começa já, sem saber, pessoal, você está conseguindo trocar o campo dela, porque você está fazendo ela movimentar. E através desse movimento ela vai trocando o campo. Encorajar a exploração de novas. Agora, ó, apoiar a reconexão com a criatividade. Foi isso que eu falei. Então você, me ajuda aqui, putz, como que eu faço isso? Me ensina, sabe? Essas pequenas coisas. Pode ser que você não tá precisando que essa pessoa te ensine nada, mas faça isso. Faça ela movimentar e se reconectar com o ser criativo que ela é. Encorajar a exploração de novas crenças, né? Através também, de repente, de mostrar, de percorrer novos conteúdos, percorrer novos lugares. Eu sei que é difícil, porque também uma pessoa depressiva não quer nem sair de casa. Mas, sei lá, gente, cada um vai com amor no coração. A base é ser amorosa, estar do lado da pessoa vibrando amor. Aí as intuições vão aparecer e o que tiver que ser feito vai aparecer para cada um. E aí vai, de repente, sei lá, andar descalço na grama, dar uma volta no quarteirão, quebrar o hábito do que essa pessoa criou para ela mesma, fazer atividades diferentes. Isso também é muito importante e muito válido e transforma muito. Mas Fê, essa pessoa nem abre a boca, ela nem conversa, sei lá, sai para dar uma volta no quarteirão. Fique em silêncio, mas fica. O importante é você estar vibrando amor. E toda vez que você pensar nessa pessoa, pensar com o coração cheio, lembrar da centelha dela. E aí você vai estar emanando, como a gente falou no vídeo passado, você vai estar emanando, mudando o campo dela através da sua atitude amorosa. Se não fôssemos todos um, isso não seria possível. Mas como somos, temos essa ferramenta e sabemos disso, a gente tem essa ferramenta para usar. Apoiar o reequilíbrio energético, lendo junto uns livros, fazendo de repente uma sessão de reiki. Fê, eu não sei fazer reiki. Mas se essa pessoa estiver aberta, emana luz, a cor da energia que vier, que você intuir. Pede para a tua centelha, emana luz nela. Sei lá, gente, cada um tem uma ferramenta para fazer, mas faça isso. Tem pessoas muito que são mais assim, que não se ligam muito na energia. O biomagnetismo é ótimo para isso. Até por isso que a gente desenvolveu mais o curso do bio, que minha mãe recebeu lá para pontos emocionais, mais para autoaplicação, assim, porque a força do ímã, ela quebra esses vórtices, né? Você consegue, não que ela vai quebrar sozinha, porque se a pessoa continuar alimentando, não adianta. Mas se você estiver dentro de uma sessão onde você está vibrando uma energia boa para essa pessoa, se você coloca os ímãs nos chakras, por exemplo, ele já vai funcionar. Você não precisa nem fazer nada, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa saber fazer. Mas, por exemplo, se você põe a pessoa na maca e põe os ímãs da forma correta, nos chakras, gente, é um baita no equilíbrio energético, a pessoa não precisa fazer nada, você também não precisa fazer nada. A própria força do ímã já vai realinhar o movimento energético dos chakras dessa pessoa.
ele vai sujar com as crenças de novo, ele vai desalinhar, mas aí você insiste, vai colocando, vai colocando. E o legal para as pessoas que são mais céticas é que com a força eletromagnética dos ímãs, você pode comprovar fisicamente, né? Você pode comprovar com vídeos, com as teorias que comprovam que isso é muito forte, que existe esse campo eletromagnético na Terra, enfim. Dá para ir para essa linha. Por isso que é legal também essa ferramenta do Bill. Claro, a gente sabe de todas as potencialidades e competências que essa energia tem, mas a pessoa vai sentir diferença, porque faz muita diferença mesmo. Apoiar o reequilíbrio energético, eu falei, e ser um exemplo de positividade e confiança. Aqui, para mim, é sempre o que fecha com chave de ouro. A gente ser o conhecimento perto da pessoa que está precisando desse impulso, que está precisando desse movimento. Por isso que tudo que a gente fala, a gente tem que aplicar, pessoal. Aplicar em nós, porque aí sim a gente passa a ser o exemplo. E vibrar amor. Ficar no amor e principalmente dentro de nós. Só olhar para a imagem verdadeira daquela pessoa. Dentro de nós, ter a certeza do ser divino que aquela pessoa é. E só olhar para ela com essa imagem em mente e com essa imagem no coração. E aí a nossa atitude positiva frente a essa pessoa, a esse irmão que está doente, vai fazer com que ele se alimente de novas energias e vai ser uma força propulsora para que ele mude o estado energético e emocional que ele se coloca. Espero que tenha ajudado essas dicas, porque eu sei que existem muitos irmãos aí que estão sofrendo com a depressão, até mesmo a gente, porque a gente se frustra nos nossos planos, né? Nos nossos projetos que não acontecem da forma como a gente imagina que iria acontecer, e aí causa frustração e depressão para mim são quase a mesma coisa. Então, vamos também pegar tudo isso que a gente conversou hoje e aplicar em nós e ver se a gente não está precisando movimentar a nossa energia, mexer na nossa criatividade, principalmente desapegar de emoções negativas que ficaram atrás para que a gente possa receber o novo, que a centelha e o todo constantemente mandam para a gente. Muito obrigada.